Lucas capítulo 24, verso 1. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro. Aleluia. Esse é um texto que é difícil para mim ler. Sendo sincero com você. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe farão falar. Esse é um versículo mais maravilhoso para mim. Por que buscar entre os mortos ao que vive? Glória a Deus. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus mesmo. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando ao túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Glória a Deus. Procura uma pessoa, sai do seu lugar, procura uma pessoa que você não tem tanta convivência durante a semana, dá a mão para ela, olha nos olhos dela e convida ela para orar com você nesse momento, para que nós possamos mais uma vez nos achegar ao trono do Senhor. Amém? O importante é que você tenha uma pessoa para orar com você, do seu lado. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar, meu bom Deus, esse momento solene, sagrado ao Senhor, Pai, onde a Tua palavra será ministrada. Que não seja o homem, meu bom Deus, a falar, mas seja o Deus, Criador, poderoso, Criador de todo o universo, aquele que criou tudo com um só verso. A Tua presença aqui, meu bom Deus, é mais do que bem-vinda. Ela é requerida, ela é requisitada, meu bom Deus. Nós precisamos, somos carentes de Ti. E queremos ouvir o que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Apresenta-nos, Senhor, o pão da vida. Apresenta-nos Jesus. Mais uma vez, Pai. Que o Senhor venha, meu bom Deus, a se revelar, como sempre o Senhor se faz, para que o Teu nome seja engrandecido nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos negócios, dia a dia, Pai, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor, volta para o seu lugar. Amados, a Páscoa, ela nos revela muitas coisas, mas principalmente a nossa identidade cristã. Existem muitas igrejas cristãs que não têm identidade, que elas não sabem quem elas são. E pelo fato da igreja não saber quem ela é, as pessoas que estão dentro dessas igrejas também não sabem. Porque a igreja é aquilo que lhe é ensinado. E muitas dessas igrejas que não conhecem a sua identidade, que não sabem quem são em Cristo Jesus, elas comemoram hoje da mesma forma que os judeus comemoram. E eu fico muito triste com isso. Porque, na verdade, somos nós que temos que ensinar para eles. Nós não temos o que aprender deles. Porque tudo que eles vivem é Antigo Testamento. Se eles vivem o Antigo Testamento, é porque eles ainda não têm a revelação de Jesus Cristo. É uma falha muito grande se comemorar festas judaicas sob o pretexto de serem festas bíblicas. Elas são festas bíblicas porque estão na Bíblia, mas elas estão no Antigo Testamento e elas estão principalmente
fato de servirem como uma direção, uma seta para apontar a pessoa de Jesus. Amém, é verdade. Todas as festas do Antigo Testamento, elas já cumpriram na pessoa de Jesus. Quando Jesus veio, nele se cumpriu todas essas festas. Há uma festa em particular que alguns estudiosos dizem que será o momento do retorno de Jesus, que será a festa das trombetas. Mas isso é outra coisa, porque o próprio Jesus, ele é também a trombeta de Deus. Então, se nós entendemos isso, nós entendemos que tudo já se cumpriu na pessoa de Jesus. Se você perguntar para um judeu por que ele comemora as festas do Antigo Testamento, ele vai dizer que é porque eles ainda não receberam o Messias. Então é um equívoco, é uma falha de interpretação, um erro teológico crasso nós comemorarmos festas judaicas no meio cristão. Pessoas que fazem isso, eles estão dizendo assim: eu não creio que o meu Redentor veio. Eu não creio que o meu Redentor já passou por essa terra. Porque eu estou comemorando com pessoas que não creem. Então o peso espiritual disso é muito forte. É verdade. Então nós precisamos entender, conhecer a nossa identidade em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês poderosamente. Kennedy, família. Uma salva de palmas pela vida dos nossos irmãos, amém? Oh, glória! Temos orado intensamente pela vida de vocês, viu? Que bom que vocês estão aqui conosco mais uma vez. Então, nós comemorarmos da maneira que o judeu comemora é uma falha. E nós precisamos entender por que eles comemoram assim. O que eles comemoram no dia da Páscoa? Páscoa para o judeu é o Pessá, né? Muitas pessoas dizem que é por causa da saída, o livramento do povo de Israel, dos hebreus, do Egito. Está mais ou menos certo. Isso foi, na verdade, uma consequência, porque o Pessá, o dia da passagem, que é o significado da Páscoa, ele tem um significado muito mais forte. Eu te convido a abrir comigo em Êxodo, capítulo 12. Entenda exatamente o que nós estamos falando. Diz assim a palavra de Deus em Êxodo 12, verso 17. Quem encontrou, diga amém. Amém. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, ou seja, pães sem fermento, que quer dizer algo também, vamos falar sobre isso. Porque nesse mesmo dia, no dia da festa dos pães asmos, tirei nossas hostes da terra do Egito. Olha só, como Deus é. Por isso que ele diz que ele é Deus. Eu sou. Porque ele está falando de algo que ainda não aconteceu. Mas ele fala de algo que não aconteceu como se já fosse passado. Esse é o nosso Deus, é o Deus a quem servimos, o poder dele. Ele fala para você, toda vez que ele se dirigir a você, ele vai falar de coisas futuras como se já tivessem passadas. Porque ele já conhece todas as coisas, ele é o dono do alfa e do ômega. Ele conhece tudo aquilo que há de vir sobre as nossas vidas. E é exatamente o que ele está revelando aqui na palavra. Porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito, portanto guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, pães sem fermento, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros, seguindo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tudo aqui é simbólico. Tomai um molho de isopo, molhai o sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras. Passa no topo da porta e nas laterais. Marca com o sangue do cordeiro. Marca a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia.
nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Por quê? Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas os ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando os vossos filhos os perguntarem, que rito é este? Respondereis, sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Com esses versos que você ouviu, você já entendeu o que significa a Páscoa para o hebreu. A Páscoa para o hebreu significa o livramento que Deus deu quando o anjo da morte passou pelo Egito, na 10ª praga enviada pelo Senhor, e deu livramento para o seu povo. Qual foi a ordenança que Deus deu? Olha, você mata o cordeiro, cada casa mata um cordeiro, e o sangue desse cordeiro você vai passar pela verga da porta, você vai passar em torno da porta. Quando o anjo da morte estiver passando ali, o anjo verá essa marca de sangue e vai deixar essa casa imune. Ali o primogênito será poupado. O anjo da morte passou por todo o Egito e os únicos sobreviventes foram os filhos dos hebreus. Todo primogênito do hebreu foi poupado. E quando nós falamos de primogênito, os animais entram nessa conta também. Então, no Egito, na manhã seguinte, foi uma carnificina, choro para todo lado. Mas o hebreu, aquele que creu na palavra do Senhor, aquele que sabia que Deus é fiel, ele teve a sua vida guardada. Veja bem, o Senhor está dizendo para a sua vida, você que crê no sangue de Jesus, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro imolado, única vez, você que crê nesse Jesus, a sua vida está guardada quando o anjo da morte visitar essa terra de novo. E esse momento está muito próximo de acontecer. Esse momento está muito próximo de acontecer. A taça da iniquidade, ela já está quase derramando. Faltam poucas gotas. A justiça de Deus, ela vem a ser feita. O anjo do Senhor, o anjo da morte, vem a passar mais uma vez. Declaro sobre a sua vida que o sangue de Jesus, ele está não só sobre a ombreira da sua casa, a ombreira da sua porta, mas ele está sobre a sua vida, lavando, remindo, fazendo com que todos os pecados sejam perdoados para a glória do nome dele. Quem crê nessa palavra, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pães asmos. Os pães asmos significa que o Deus Todo-Poderoso, ele estava dizendo o seguinte, isso vai acontecer muito em breve, então não perca o seu tempo fazendo com que a massa, ela fique levedada. Não vai ter tempo para isso. Os pães asmos significa pressa de Deus. Pressa de Deus no quê, pastor? Em livrar o povo do pecado. Em fazer com que o pecado seja retirado do mundo. O pão sem levedura significa a nossa vida diante de Deus, uma vida pura, sem fermento, sem acréscimo, sem acreditar em coisas que não trazem crescimento para o nosso espírito, sem acreditar naquilo que traz prejuízo para o nosso espírito, sem acreditar em palavras vãs. A palavra do Senhor diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque quando nós estamos assentados nessas rodas, nós não podemos reter, nós não podemos aprender nada que vem fazer que o Espírito venha crescer na sua presença, na presença do Senhor. Tudo que as pessoas nos dizem, as pessoas que são escarnecedoras são aqueles que não creem, são aquelas pessoas que apesar de não crerem, elas querem fazer com que nós não venhamos a crer também, que nós desacreditemos. Nós precisamos estar muito, muito atentos, porque Satanás envia esse tipo de pessoa o tempo todo. Satanás nos afronta com essas pessoas o tempo todo. Sabe aquele momento onde você está passando por alguma dificuldade, algum desafio, e sempre tem um servo do cão para nos desafiar a fé? Aquela pessoa que diz que não vai dar certo, aquela pessoa que desanima ao invés de injetar aquela dose de ânimo. Sabe aquela pessoa que ao invés de falar a palavra de Deus, ela vem trazendo sempre uma palavra do cão? Falando assim, olha, larga isso para um lado, não vai dar certo. Por que você vai tentar por esse caminho? Olha, tem gente que é mais ousado ainda, né? Mas você não tem um Deus poderoso? Você não fala, Jorge, você não fala do seu Deus o tempo todo? Cadê o seu Deus, Jorge?
Quantas vezes você já deve ter ouvido falar isso? Hein, Eduardo? Cadê o seu Deus, Eduardo? Meu Deus do céu. São pessoas que não têm uma vida feliz, que não têm uma vida acertada, uma família na presença de Deus, que não têm filhos em escolinha dominical, que querem dizer para você que o seu Deus não é verdadeiro, que o seu Deus não age, que o seu Deus não faz. Nós precisamos repreender a ação do inimigo por meio da vida dessas pessoas. Porque nós temos que lembrar que sobre as nossas vidas, o sangue do Cordeiro é quem impera. O sangue do Cordeiro que nos livra do pecado, nos livra do mal. Ele é que está sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos, dos nossos filhos. Todo o sacrifício já foi feito para que nós possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. O que significa essa palavra, mais que vencedor? Vencedor é aquela pessoa que se esforça, que paga o preço. E quem é mais que vencedor? É aquela pessoa que não precisou de se esforçar, não precisou pagar preço nenhum e ela sobe no primeiro lugar do pódio também. Mais que vencedor é aquela pessoa que recebe o prêmio que vem direto das mãos de Jesus. Aleluia. Quem pagou o preço, quem pagou um preço de sangue pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, foi Jesus Cristo. Ele foi humilhado, ele foi crucificado. Nessa data de ressurreição, nós precisamos entender que é momento de nós verdadeiramente nos alegrarmos em Deus. Porque Ele passou as dificuldades para que nós pudéssemos curtir as bênçãos do prêmio. Aleluia. Isso significa ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Quem recebe essa palavra diz amém? Amém. O povo judeu, ele lê essa passagem e não consegue enxergar nessa passagem tudo que Jesus já fez no Novo Testamento. O povo judeu não crê na pessoa de Jesus Cristo. Então eu não posso comemorar da maneira que eles comemoram. Porque o foco dessa passagem do Pessah, da Páscoa hebraica, não é a pessoa de Jesus, mas a pessoa de Moisés. Então quando igrejas cristãs estão comemorando a Páscoa hebraica, comendo o que eles comiam, pães asmos, ervas amargas, que lembravam o amargo do cativeiro, o amargo de ser um escravo, nós já fomos livres. Veja bem, nós já somos livres em Cristo Jesus. Aleluia. Nós somos libertos em Cristo Jesus. Não, o foco não é, no nosso caso, Moisés. O nosso foco é a pessoa de Jesus Cristo. Então não faz sentido nós comemorarmos da mesma forma que os hebreus, que os judeus, eles comemoram. Tem muitos pastores que pregam com kippá na cabeça. Tem muitos pastores que pregam com talit. O talit significa o jugo da lei, que cobre o pecado da pessoa. Então ela está pregando, falando que a lei é mais poderosa do aquele que veio depois da lei, que é a pessoa de Jesus Cristo. Parece que ele não conhece, talvez ele não conheça aquele versículo que nós acabamos de dizer, onde o próprio anjo diz: por que procura entre os mortos aquele que vive? Oh, glória a Deus. Tem gente que está procurando entre os mortos aquele que já está vivo, que ainda não entendeu, que não recebeu a revelação. Então, são eles que têm que aprender com a gente. Não somos nós que devemos aprender e trazer para a igreja os costumes deles. Veja bem, existe um problema muito grande na igreja de Cristo hoje, envolvida também com identidade, que se chama sincretismo. O que é sincretismo? É mistura de religião. As pessoas não são nem judeus, mas elas também não são cristãs. Elas estão misturando e das duas elas querem fazer surgir uma religião nova. Sincretismo é perigosíssimo. É perigosíssimo. Sincretismo é ausência de conhecimento da palavra. E é justamente disso que diz o versículo, que o povo perece por falta de línguas estranhas. Amém? Amém, Gui? Amém, glória a Não, Deus. não é amém não, Gui. O povo perece por falta de conhecimento. Não é por falta de línguas estranhas, não é por falta de amor. Veja bem. Sendo que o mais raro e o mais precioso de todos os dons é o amor. Mas não é por causa do amor que o povo perece. O povo perece. Jorge tá morrendo de rir. Morrendo não, vivendo de rir ali, né, Jorge?
Como é que não passa umas gafes dessa? É só vir às quartas-feiras para aprender mais a palavra de Deus. Brincadeira, viu, Gui? Brincadeira, viu? É porque você não estava aqui, eu sei disso. Tá? Quartas-feiras, às 8 horas da noite, nós estamos fazendo esse teste, tá? Tá top. Nós ficamos aqui, era para ficar 1 hora, a gente ficou 1h30 querendo estender para mais, né? Porque a gente vai conversando, é aquele momento onde nós discutimos a palavra, discutimos o bom sentido da palavra, onde nós aprendemos, nós temos a oportunidade de perguntar se tem uma coisa que eu amo, é ser colocado contra a parede. Pastor, não sei o quê, e a palavra que diz assim? Não, vamos estudar. Né? Mas sem pretensão nenhuma, né? Se por acaso eu não souber algo, eu vou ter toda a humildade de dizer, não sei, vou pesquisar e semana que vem eu trago para você. Amém. Né? O importante é que todos aprendamos uns com os outros para o nosso próprio crescimento. Porque quando nós aprendemos da palavra, nós multiplicamos, nós transbordamos na vida de outras pessoas. Então, a partir de hoje, quando alguma igreja ela comemorar festas do Antigo Testamento, sob a justificativa que são festas bíblicas, você tem que orar por essa igreja. Não precisamos criticar ninguém, nós precisamos cuidar de nós mesmos. É o que nós vamos ouvir hoje na palavra de 1 Coríntios, quando nós estivermos refletindo sobre a Santa Ceia, olharmos para nós mesmos e vermos o que nós precisamos melhorar para a glória de Deus. Amém? Nós não somos daqueles que criticam, nós somos daqueles que ensinam e ensinam a poderosa palavra de Deus. Amém? Então, aqui a palavra do Senhor, ela vem nos dizendo que os pães asmos, eles representam justamente a ausência de pecado. A ausência de pecado por quê? Porque se há pecado, não há relacionamento. Não há relacionamento. Todo o período de vida de Jesus Cristo que ele passou entre nós, a palavra revela que em nada ele pecou. Você consegue imaginar uma situação dessa? Não pecar em palavras? Fácil. Não pecar em atos, ações? Fácil, relativamente fácil. Mas e o pensamento? Jesus Cristo não pegou em nada. Quantas vezes nós pecamos em pensamento? Quantas vezes nós temos vontade de falar alguma coisa, a gente não fala, mas a gente pensa. A gente não fala, mas a gente sente. E a pureza, a santidade de Jesus é tão grande que em nada ele pecou. Como não amar um Deus assim? Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso. Porque isso sim é demonstração de força e poder. Quando você tem vontade, na verdade, de pegar, esganicar o pescoço de alguém, você não faz, mas você pensa, nossa, que vontade. E o nosso Deus não fez nada disso. Nessa igreja não tem isso, não. Não, nessa igreja não. Outras igrejas vão ter, mas aqui nessa igreja ninguém tem vontade de fazer isso, não. Amém? Profetiza isso sobre a vida, em nome de Jesus. Não é? Olha, continuando aqui. A palavra do Senhor diz que um cordeiro teve de ser morto. Esse cordeiro faz referência lá atrás no Gênesis, no Éden. Você lembra que por causa do pecado, um animal teve que ser morto? Porque até então, o homem, ele tentou tapar a sua vergonha. Deus perguntou, o que é que você faz nu? Até aquele momento ele não sabia que ele estava nu. Mas quando pecou, quando ele desobedeceu, a gente ainda vai pregar sobre isso com mais profundidade. O que ele fez? Ele pegou algumas folhas de parreira e fez um short, para tapar ali a vergonha dele, tudo ficou sem graça. Mas a palavra de Deus revela que logo depois, Deus fez peles. E pele é pele de animal. Então um animal teve que morrer para que o pecado fosse tapado. Tudo começou lá atrás. Quando Deus está dizendo assim, presta atenção na profundidade e na revelação. No dia que pecares, morrerás. De quem Deus estava falando? De Jesus. Deus já estava profetizando Jesus ali naquele momento. Adão pensou que era com ele. Ele não morreu, mas alguém morreu. Alguém morreu no lugar de Adão. Um animal, um cordeiro, teve que ser sacrificado para que houvesse forma de tapar o pecado do homem. A vergonha. Pecado causa vergonha. Adão, onde é que tu estás? Foi essa a posição que eu te coloquei? Foi nessa posição de vergonha? Foi nessa posição de humilhação
Não, eu te coloquei como governador. Eu te disse para você dominar sobre todas as coisas, entre elas o pecado. No dia do pecado, Deus, ele foi misericordioso com o homem, porque ele afastou o homem para que não fosse necessário acabar com a vida do homem ali, porque o nosso Deus, pela perfeição, pela santidade, ele não tem como se relacionar com o pecador. O pecado causa no Senhor uma separação completa. Jesus veio e foi justamente para suprir essa necessidade. Justamente a necessidade de justiça de Deus. O sangue do justo derramado a favor do injusto. Quando nós estudamos a palavra, quando nós conhecemos a palavra, nós começamos a fazer todos esses links, nós compreendemos o amor do Senhor Jesus. Porque mesmo sem merecer, o Senhor, ele deu a vida dele para que nós não precisássemos entregar a nossa. É isso que significa a nossa Páscoa. A ressurreição de Cristo significa a vitória do Senhor Jesus sobre o pecado. Pastor, mas eu não entendo essa palavra. Eu não entendo essa palavra. Me explica melhor. Explico. Preste atenção. Quando a serpente conversou com Eva, a serpente em momento nenhum, ela colocou em dúvida a força e o poder de Deus. Ela não é besta. Satanás não é idiota. Não colocou em dúvida, veja bem, a grandiosidade de Deus. Não colocou, de maneira nenhuma, o poder de Deus. Colocou em dúvida o quê? A palavra de Deus. A serpente disse assim, nada, vai morrer nada não. Bobagem, besteira. Por que Deus... Essa pergunta, com certeza, já passou pela sua cabeça. Por que Deus não acaba logo com Satanás? Por que Deus não esmaga Satanás? Porque Satanás não falou da força de Deus, do poder de Deus, falou da palavra. Todo poder está na? Palavra de quem? Palavra de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós precisamos ter fé. Porque fé é ter boa fé, é dar crédito, é acreditar na palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. É na palavra. Por que nós temos que permanecermos firmes até o dia do juízo? Acreditando na palavra. Amém. Não é na força, no poder. Olha como Satanás foi astuto. Porque se fala, esse Deus não tem poder para isso não. Esse Deus seu não tem força para isso não. Deus vinha, resolvia o problema. Mas inteligentemente colocou em dúvida a palavra. O meu justo viverá pela fé. Quando alguém te pede para assinar um cheque, aí você assina o cheque, esse cheque chega no banco, eles vão conferir a assinatura. Você, quando assina um cheque, você está dando fé a um documento que você preencheu naquele valor para que o banco possa pagar. Eles vão conferir a sua assinatura. E se a sua assinatura, dada por fé, conferir com o que eles têm, eles vão fazer o pagamento. Faz sentido? Consegue ligar? Deus deu essa palavra. E uma vez que nós botamos fé nessa palavra, nós acreditamos, ele cumprirá. Por isso que a fé é tão importante para Deus. Por isso é que quando nós acreditamos, nós não precisamos acreditar em coisas materiais, porque nós estamos falando de coisas imateriais. Quando Deus dá a palavra é imaterial, mas por poder da palavra dele, ele transforma o imaterial em qualquer coisa materiais que nós precisarmos. Esse é o poder do nosso Deus. Quem está entendendo essa palavra? Deus, ele sempre vai valorizar aquele que acredita nele. Não foi colocada em dúvida a força de Deus, foi colocada a palavra, aquilo que ele havia dito. E até então, naquele momento, Eva, ela acreditou na serpente, porque ela pensaria que ia morrer instantaneamente. Como não morreu, a palavra de Deus não tem valor. E nesse fato, Satanás vem deitando e rolando ao longo da história. É justamente por causa disso que nós precisamos entender essas amarrações. Então, naquele momento, Deus, ele matou o cordeiro e cobriu o pecado. E aqui, novamente, um cordeiro teve que ser morto para que o povo, é sempre fazendo referência a Jesus. Para que o povo não morresse, esse sangue, então, foi espalhado na porta, nos umbrais,
E o anjo da morte passava e nada acontecia. Nos mostrando que aquele que tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, você não precisa ver, você precisa crer. Lembra? É questão de crença. Crença no quê? Na palavra de quem? De Deus. Está tudo amarrado. É impossível a pessoa não entender. É impossível ela não compreender que as coisas espirituais do Senhor, elas têm que ser acreditadas. O que é acreditar? É dar crédito naquilo que o Senhor nos disse. Amém. Amém. Eu creio porque foi Ele que disse. Eu creio porque eu tenho certeza daquilo que está registrado aqui. A palavra do Senhor diz que poucos dias depois dessa situação toda, mais de 500 pessoas, elas chegaram a ver Jesus. Aleluia. Depois da ressurreição. Glória a Deus. A palavra nos mostra que o Senhor ele cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento quando ele esteve aqui, sem exceção nenhuma. Tudo que foi predito por Isaías foi cumprido na pessoa de Jesus. Todas as pessoas que com ele andaram, muitas pessoas que andaram com Jesus, elas foram entrevistadas por Lucas, um médico inteligente, Paulo. E todas essas pessoas deram testemunho. E olha, o testemunho daquelas pessoas de antigamente é diferente do testemunho que nós vemos hoje. Porque hoje muitas pessoas não têm palavra, mas naquele tempo as pessoas eram muito honradas. Então elas diziam a verdade. Algumas pessoas tiveram de pagar com a vida por dizer essa verdade, por não serem capazes de mentir e de negar a Jesus. Você acha que faz sentido? Basta a gente fazer a leitura aí dos historiadores. Tantos historiadores, Joséfos é o mais famoso deles, que falaram de pessoas que morreram porque não negaram a Jesus. Diante de uma situação, pensa bem você, não precisa responder. Você e a sua família. Pessoa com uma faca, um punhal no seu pescoço, ou armas apontando para a cabeça dos filhos, da esposa. Dizem assim, a única coisa que você precisa fazer é negar esse Jesus. Quantos de nós aqui teríamos a honradez de permanecer? Não, eu não nego Jesus. Você homem, você mulher. Aí a pessoa chega, aponta para a cabeça do seu filho, da sua filha. Tem certeza? Não estou brincando, não. Aqueles homens, aquelas mulheres daquele tempo diziam assim, tenho certeza. Nossa, é muito forte isso. Quem entregaria um filho ou uma filha se fosse mentira? Não faz sentido, é uma história. São anos, dezenas de anos, centenas de anos de pessoas morrendo por causa dessa fé. Dando boa fé à palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Nós temos tanto provas internas, bíblicas e externas, históricas, da verdade dessa palavra. Entre essas verdades que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. Aleluia. Paulo diz que toda a fundamentação da nossa fé está nessa verdade incontestável. Aleluia. Incontestável. O significado da Páscoa para nós é muito mais forte do que a Páscoa para o judeu. O significado da Páscoa é: nós servimos a um Deus que vive. Aleluia. Nós servimos a um Deus verdadeiro. O sangue que antes ficava sobre coisas está sobre a nossa vida, que nos lava e nos purifica de todo o pecado. É por causa da fé que você será salvo, não por meio de obras, para que nenhum homem se vanglorie em si mesmo, porque é tudo dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Jesus é maravilhoso demais. Aleluia! Essa palavra me deixa muito feliz. É um dos versículos que eu mais amo. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? E, baseado nesse texto, eu quero fazer uma pergunta para você. Por que você tem ainda dúvidas que o Senhor é contigo?
O Senhor é contigo na sua dificuldade. Ele continua lá. Ele continua lá. Ele quer ver se você permanece nele mesmo na dificuldade. O que o Senhor busca é encontrar em nós, no meio da turbulência, no meio da tribulação, a mesma fé que Ele consegue enxergar quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo. O nosso desafio é esse, permanecermos inabaláveis, como diz o Salmo 125:1, como o Monte Sião. O nosso desafio é esse. Hein, Rubens? Quando você está lá com alguém que levou seu carro, você não sabe onde está, o desafio é saber, será que Rubens, ele vai permanecer inabalável na fé dele? É inabalável, já tive a ver isso, né? Não, pastor, isso, viu? Glória a Deus, sou testemunha, assim como o Espírito de Deus também. Assim temos que ser quando as coisas não estão bem. É lembrar dessa passagem. Por que eu estou procurando entre os mortos? Se o meu Deus está morto, não há motivo para ter fé. Mas se ele está vivo, por que eu estou duvidando? É essa reflexão que Deus traz para nós essa noite. Por que duvidas? Por que duvidas, filho? Por que duvidas, filha? Matilde, já deu certo. Em nome de Jesus. Já deu certo, profetizo. Em nome de Jesus. Amém? Sassá, já deu certo. Amém. Já deu tudo certo. Seus projetos aqui nessa terra, já deu tudo certo. Sabe o que acontece? Você tem que só esperar o Kairos de Deus se alinhar com o nosso Cronos. Kairos de Deus é o tempo de Deus. É o tempo que não há começo nem fim. É só Deus que entende essas doideiras assim. Tem umas coisas de Bíblia que é só Deus que entende. Mas quando o momento de Deus, chamar de momento, quando o momento de Deus se conciliar com o nosso momento, quando isso se alinhar, Deus já fez. Amém. Vou usar as mesmas maneiras de dizer que o Senhor usa, né? Sempre por enigma, né? Então, aquilo que aconteceu, que acontecerá, já deu tudo certo. Aleluia. Já deu, já ficou para trás. Aleluia. Ana, já deu tudo certo. Cléber, já deu tudo certo. Patrícia, já deu tudo certo. Ana, Jorge, Nicole, já deu tudo certo, viu, Eduardo? Em nome de Jesus. Viu, Hilma? Amém. Tim. Juju, meu amor, Rafael, Davi, crianças, todos, Lulu. Já deu tudo certo, viu, Ana? Em nome de Jesus, Guilherme. O desafio é sempre conosco. É nos posicionarmos, mantermos a nossa posição nos momentos de dificuldade. Onde o inimigo ele vem soprar nos nossos ouvidos, usar outras pessoas para atribular nossa mente. A palavra do Senhor diz que nós somos o templo. E todo templo tem um altar. Aonde está o seu altar, o meu altar? O nosso altar está aqui. O inimigo, ele só tem poder na vida de uma pessoa aqui. Porque na palavra do Senhor está registrada que o inimigo não te toca. Vou repetir para você entender direito, tomar posse dessa palavra. O inimigo das nossas almas, ele não tem poder para tocar na sua vida. Amém. Vou repetir. O inimigo das nossas almas não tem poder para tocar na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quero te convidar a ficar de pé comigo nesse momento. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, de 54 e 55, está escrito assim: tragada foi a morte, é linda essa palavra, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O nosso Jesus, ele venceu todas as dificuldades, ele já passou pela morte, para que nós não tenhamos que passar pela morte, pela separação eterna, nosso Deus. O nosso Jesus, ele já cumpriu tudo que precisava ser cumprido. Por isso que na cruz ele diz, está consumado. Pai, do jeito que o Senhor me disse, assim foi feito. Do jeito que o Senhor me determinou, assim foi feito. Está consumado em perfeição. Aleluia. Não há nada mais que nós precisamos esperar da parte de Deus. Já está tudo consumado.